E aí, galera, esse é o segundo de 2 vídeos explicando como a gente pode otimizar a colocação das nossas peças para impressão 3D, pensando em economia de tempo e também de material de suporte. No primeiro vídeo, eu falei sobre conceitos básicos que são importantes para a gente pensar a melhor forma de fazer tudo isso. Mas fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês 2 casos práticos. Um onde eu mostro um modelo isocalado, porque ele tem um espaço interno que a gente precisa colocar alguns suportes. Então eu vou mostrar uma maneira mais fácil e melhor de a gente colocar ele na mesa de impressão. E o segundo caso, onde eu vou mostrar um guia cirúrgico, que ele tem volumes diferentes e como que a gente pode colocar ele na mesa de impressão para que a gente possa otimizar todas essas questões aí. Fica aí até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como. Bom, pessoal, pensando em tudo aquilo que a gente falou no vídeo anterior, todas as questões, eu tô aqui de volta no Sheet 2 Box. Aqui nesse caso eu não falei, mas eu tô usando a mesa de impressão da Mars 4 DLP da Elegoo, mas vocês podem pensar tudo isso que eu falei para qualquer impressora, para qualquer mesa de impressão. Aqui a gente vai utilizar a Mars 4 DLP, é uma mesa que ela é pequena e ela é interessante para nós trabalharmos no nosso dia a dia, imprimindo guias, imprimindo modelos, imprimindo dentes, enfim, tudo aquilo que seja prático no dia a dia, porque é uma impressora pequena, que trabalha com um projetor de luz, mas o que importa é a gente pensar que para cada uma delas que a gente tiver no nosso consultório, os conceitos são os mesmos e a gente deve pensar da mesma forma. Então eu vou trazer aqui 2 casos do dia a dia, um modelo isocalado e um guia para a gente poder pensar como colocar esses modelos na mesa de impressão da melhor forma. Então aqui eu vou trazer o modelo isocalado de maxila, vamos então colocar ele na posição, encostando a base desse modelo na mesa. E essa é a primeira coisa que a gente deve pensar. Normalmente esses modelos, eles não são colocados diretamente na mesa. Por quê? Vamos pensar que esse modelo ele é oco. Então, se a gente fizer a construção desse modelo na impressão com essa base fechada, dentro desse modelo vai acabar ficando resina e a gente vai acabar não economizando, ou seja, gastando essa resina que fica dentro, ela vai polimerizar um pouco e o resto vai ficar aqui em cima, aqui dentro do modelo. Quando tirar, na hora de lavar e passar álcool, a gente vai acabar perdendo uma boa parte dessa resina. Então, é interessante a gente colocar suportes para que essa resina saia um pouquinho na hora de imprimir. Se a gente quiser mesmo colocar isso na base, além de a gente ter um problema na hora de tirar, porque a gente vai ter que colocar a nossa espátula embaixo, nessa regiãozinha aqui para poder tirar a impressão da base, a gente pode estragar esse modelo. Esses modelos normalmente são para radiologia e fica feio, então a base desse modelo, se a gente fizer isso, estragar ou machucar com a nossa espátula na hora de tirar. Mas a gente poderia então, para minimizar o problema que a gente tem com a resina que fica dentro, a gente pode gerar alguns orifícios aqui no nosso modelo para que a gente possa escorrer essa resina. Então, na hora de imprimir esse modelo, normalmente ele vai ser impresso invertido. Então, a nossa mesa de impressão ela vai estar assim, ó. Então, quando a nossa mesa de impressão sobe e desce dentro do tanque, acaba escorrendo por esses orifícios aqui a resina. E aí a gente conseguiria que dentro desse espaço da base do modelo não ficasse resina. Então, era uma alternativa para a gente poder imprimir diretamente na base. Mas isso não é a melhor ideia para a gente fazer. A ideia é que a gente subisse um pouquinho e gerasse alguns suportes para facilitar que essa resina escorra. Então vamos aqui nessa aba de movimentar o modelo e vamos subir no eixo Z uns 3 milímetros para que a gente possa gerar esses suportes, otimizar então para que a gente não deixe resina dentro do espaço do modelo e que a gente perca material. Vamos aqui então nessa aba da direita de suportes e eu gosto de utilizar para modelos que são um pouquinho mais fortes, um pouquinho maior, esses suportes pesados. Eu posso gerar automaticamente esses suportes, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. Então vamos gerar suportes aqui para nosso modelo. E se a gente visualizar, ele gera uma quantidade grande de suportes. Voltando aqui e fazendo o fatiamento,
a gente vê que a gente tem um volume de 33,9 ml de resina. A gente vai demorar em torno de 1h44. Então eu vou fazer um note aqui para que a gente guarde esses números. Vamos colocar aqui, fazer um note, modelo. Então para o modelo, vamos colocar aqui em torno de 33 ml, 33,9 ml, tá? E em torno de 1h44. 1h44 minutos de tempo para imprimir. 33,9 ml e 1h44, tá? Se eu voltar aqui um pouquinho e tirar esses suportes todos, só para nós ter uma comparação, né? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar ele para a base, olha, ele está na base aqui, e nós fizermos esse fatiamento aqui, só o modelo ele tem 22,1 ml e mais ou menos o mesmo tempo de impressão. Então vamos voltar aqui para os nossos notes. Então vamos lá. Na base seria 22,1, 1h34. 1h34 minutos. Então 1h34 minutos para a gente poder comparar. Então o modelo aqui 33,9 e ele na base, que na verdade a gente não consegue imprimir com ele na base, porque vai faltar suportes, principalmente na área do palato. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, para comparação, isso é interessante a gente pensar. Vamos subir de novo esses 3 milímetros. E agora a gente vai otimizar a quantidade de suportes que a gente vai colocar aqui. Como que a gente faz isso? Aqui nessa aba da esquerda, a gente pode pensar em áreas que vão ficar, na verdade, sem uma base. Que, se a gente olhar debaixo do nosso modelo, ele acaba pintando numa cor diferente, mas não são todas essas áreas aqui que a gente precisa colocar suporte. Vamos pensar. A primeira parte que a gente tem que colocar suporte é aqui nessa base, onde ele começa a impressão. Então aqui, se a gente não colocar suportes, não vai começar a impressão. E a outra aba que acaba exigindo suportes é aqui na parte do palato, e uma outra área que a gente pode pensar também seria em alguma região de dentes. Então vamos detectar aqui essas áreas onde seriam importantes a gente colocar suporte. O software ele pensa nisso, né? Então ele vai nos mostrar. Então quais são as áreas? Ele mostrou o palato, então a gente pode colocar alguns suportes aqui no palato. E a outra área que ele nos mostrou seria na região de anterior aqui, em alguma região de dentes. E também a gente tem que pensar nessa área mais anterior aqui, poderia ser uma área que a gente precisa de suportes. E eu gosto de pensar que essa área de molares aqui poderia ser uma área que a gente tivesse algum problema, porque é uma área mais larga e também poderia ficar suspensa na hora que a gente vai correr. Então a gente vai pensar assim, que a gente vai subir e nessa região aqui, por exemplo, poderia ficar alguma ilha onde não tem suporte para que o nosso software imprima. A gente falou no vídeo anterior sobre essa questão de angulação. Vamos pensar, o dente ele vai ser impresso lateralmente, ele vai chegar até o topo desse dente. Então, no vídeo anterior a gente falou em torno de 70 graus essa angulação. Então, se a gente pensar aqui na área do dente, vai ter áreas que vão suportar a próxima camada, mas vamos pensar que pode ser que bem no meio desse dente poderia ter alguma área que acontecesse isso. Mas enfim, então estamos colocando aqui suportes, então vamos pensar aqui no palato, eu vou colocar mais alguns aqui para suportar. Estou colocando vários para que não tenha erro, né? Que a gente possa imprimir sem problemas aqui. E também a gente precisa perder um tempinho para colocar suportes nessa área. Então eu vou colocar aqui e a gente vai visualizar novamente o nosso modelo. Bom, aqui a gente colocou então suportes em todas as áreas que poderiam, né, ter algum problema de impressão. Vamos pensar, então voltando. Então a gente tem a região do palato, tem a região dos dentes, essa região anterior e essas áreas onde o próprio software nos disse que poderia ter algum problema. Então vamos voltar aqui para a aba de fatiamento, vamos fatiar e vamos visualizar aqui um pouquinho. Então o volume em ml para impressão deu
27.9, 27.99, bota aí, 28 otimizado, 28 ml e 1h44, mais ou menos tempo de 1h44 minutos. Então tá aí, né? Se a gente comparar esses nos três, na base, obviamente a gente tem lá 22 ml, mas a gente não... É difícil a gente ter um modelo sem quebrar a base ou machucar a base na hora de tirar ele, e a gente vai ter que colocar esses rolos, esses furos no nosso modelo para que a resina escorra. Então não é uma ideia tão legal. Mas pensando no modelo mais com suportes, com alto suporte automático do software, a gente vai ter em torno de 33.9 ml, comparando com 28 ml do modelo otimizado, ou seja, a gente vai economizar em torno de 4 ml. Se a gente vê um modelo de 28, já seria em torno de 15%, enfim, perto disso, de economia, que se a gente vai pensar numa radiologia ou aqueles profissionais que fazem alinhadores, a gente tem 15% de economia. Hoje tem resinas boas, de empresas boas aí que custam de modelo em torno de R$700 o quilo. Se a gente vai pensar isso lá no final do ano, é uma economia bem interessante. Então eu acho que pensando em modelo, e eu fiz uma colocação de suportes bem simples aqui, então pensando em colocar na base, e a gente consegue então um modelo otimizado, impresso. Eu peguei esse modelo aqui, eu já imprimi ele, então eu vou mostrar para vocês. Então o modelo está impresso, isocalado aqui. Se a gente colocar embaixo aqui para visualizar, é exatamente o que a gente fez, a gente conseguiu imprimir. Pegar o foco aqui desse modelo, então a gente tem essa parte do palato aqui, a parte anterior e a parte dos dentes onde foram colocados suportes, e também essa área então, que é como a gente subiu esses 3 milímetros aqui, o modelo a gente precisa colocar suportes. Então é um modelo que ficou bom e que a gente economizou bastante resina, e que se a gente vai pensar a longo prazo, isso vai ser bem interessante. Bom, pessoal, uma outra forma de a gente colocar esse modelo isocalado na nossa mesa de impressão, eu vou trazer ele de volta aqui, é colocar ele em pé. Então eu vou virar para a gente deixar ele mais em pé. O que é bom isso? A gente consegue colocar mais modelos na nossa mesa de impressão. A gente está vendo aqui que a gente consegue colocar mais modelos. Mas o que a gente perde com isso? Perde tempo, porque a gente tem mais altura de camadas para trabalhar. Então eu vou fatiar esse modelo sabendo que não é legal a gente imprimir assim. Primeiro, porque a gente vai ter alguns lugares que a nossa impressora vai ter dificuldade de imprimir. E segundo, que ele vai estar na nossa base. Então a gente vai aqui fazer o slice. E vamos voltar com nossos notes aqui. E a gente vai ter então em torno de 22.1 ml e 3h38. A gente vê que o tempo de impressão ele aumenta bastante. Então a gente tem mais ou menos isso aí para poder trabalhar. Então, se valer a pena colocar mais modelos e demorar mais tempo, a gente coloca, deixa de noite às vezes, quando pega de manhã estão prontos já. Então a gente faz isso. Para a gente colocar ele para imprimir, como a gente falou, é ruim essa base ser diretamente na nossa mesa de impressão, porque a gente tem dificuldade de remover, pode machucar o modelo. E segundo, que eu acho um modelo bem grande para estar colocado diretamente aqui na base. Então vamos fazer isso. Vamos agora subir um pouquinho como a gente fez com os outros. Vamos subir então os 3 milímetros no eixo Z e vamos para a aba de suporte. Se a gente colocar automaticamente esses suportes aqui, vamos lá, ele vai ter em torno de, voltando aqui, fatiando, 28.7, voltando para os nossos notes, 28, então agora esse modelo em pé, alto suporte, em torno de 28 ml, 28.7 ml e 3h48 minutos. Então, ou seja, a gente aumentou 8 ml de material fazendo isso. Agora a gente vai fazer a mesma coisa que esse modelo em pé. Vamos voltar aqui para a aba de fatiamento e vamos otimizar então os suportes que a gente quer colocar, pensando nas angulações que a gente tem. Vamos detectar as áreas que são problema. Ó, ele vai nos mostrar essas áreas, então seria aqui na base, obviamente. Então vamos colocar, eu vou colocar suportes pesados na nossa base aqui. Acho que assim tá bom. E vamos detectando as outras áreas que talvez o nosso modelo tivesse dificuldade de imprimir, que é mais ou menos aqui. Nessas abas dentro do
do nome, mas eu acho que nessa região aqui a gente consegue imprimir. E se ele tiver um pequeno problema aqui, também não vai ser uma grande perda para a gente. Então vamos colocar como a gente colocou nessa região um pouquinho também aqui assim, para não ter muito perigo. E talvez aqui atrás dos dentes, talvez fosse interessante colocar um ou outro suporte para facilitar. Aqui atrás eu acredito que dê, né, que a nossa impressão consiga, pensando naquela angulação. E a gente vai voltar então agora para a aba de Slice e ver. Então voltando para os nossos notes aqui, a gente tem então 24 ml e o mesmo tempo, 3 horas e 48, aqui mais ou menos a mesma desse do Auto Support, 3 horas e 48 minutos de impressão. Ou seja, a gente conseguiu economizar aqui 4 ml, em torno de 15%, vamos pensar mais ou menos assim, de material. Se a gente tiver uma quantidade grande de impressão a longo prazo, a gente vai ter uma boa economia também, colocando os nossos modelos ocalados em pé para imprimir. Bom, pessoal, a outra peça que a gente vai trazer seria um guia cirúrgico, que ele tem saliências que vão às vezes atrapalhar a colocação dos suportes. Eu vou trazer esse guia para a gente começar a pensar aqui para o Shitu. Então a gente consegue visualizar direitinho o que acontece. Se a gente colocar esse nosso guia com essa parte de baixo voltada para a mesa, a gente vai acabar colocando suportes nessa região que são encaixadas nos dentes. Essas regiões aqui não podem sofrer nenhuma alteração, então não é legal que a gente coloque suportes aqui, porque a gente pode alterar esse encaixe do guia nos nossos dentes na hora de fazer a nossa cirurgia. Então, a melhor forma é a gente colocar suportes nessa região de baixo aqui. Só que também a gente tem que ter cuidado, porque tem umas áreas onde vão as anilhas, então a gente não deve colocar suportes nessa região, ou pelo menos não deveria pensar em não colocar, ou o mínimo possível que a gente consegue. E a ideia é essa, é a gente tentar colocar o mínimo de quantidade de suportes possível, pensando nessa questão do acabamento do guia. Então, a hora que ele terminar a impressão, a gente remove esses suportes e dá o acabamento, então facilitar. E também numa questão de economizar material. Resinas de guia, e eles são resinas bem caras. A gente pega um pote de meio quilo dessa resina, vai custar em torno de R$1.000. Então, se a gente conseguir economizar a longo prazo, isso vai ser bem interessante. Então vamos pensar como que a gente colocaria isso, né? A gente tem que pensar na hora de colocar suportes nas questões que eu falei no primeiro vídeo, né? Do overhang e do ângulo que a gente pode colocar esse guia para impressão. Então vamos lembrar que esse ângulo vai ser em torno de 70 graus. Então, se a gente pensar em 70 graus, eu vou trazer esse nosso transferidor aqui, vou colocar ele na mesa de impressão e vamos então modificar a posição dele aqui só para a gente ter ideia dessa angulação novamente, ó. Então, se eu colocar ele próximo do meu guia, né? Vamos então posicionar esse guia para visualizar melhor. Então eu estou vendo aqui o meu transferidor com as angulações. Aqui a gente tem que subtrair de 90 graus, então aqui em torno de 75. Então esse nosso guia ele tem que ter uma angulação. Vamos pensar dessa forma, mais ou menos, aqui fica muito tranquilo, né? De a gente imprimir, a gente pode até diminuir um pouquinho essa angulação. Então a gente pode pensar nesse sentido aqui, mais ou menos assim. Então eu vou tirar o transferidor aqui de trás, que é só para nós termos mais ou menos uma ideia dessas angulações, né? Então vamos colocar ele imprimir mais ou menos assim, né? Então, se a gente colocasse diretamente na mesa, como falamos, né, na questão do modelo zocalado, esse guia ele vai diminuir um pouquinho o tempo de impressão, mas vamos botar aqui de volta para pensar nisso, né? Eu vou colar ele o máximo que puder. Vamos pensar assim, ó, se eu pudesse colocar ele dessa forma, né, que seria mais próximo da mesa possível, só para a gente poder fatiar e ver a quantidade de resina que a gente gastaria, né? Então vamos pensar um volume de 4.1 e 49 minutos. Vou trazer de volta aqui o meu note aqui para o guia. Vamos pensar na base 4.1. Claro que a gente sabe que não consegue imprimir assim, mas só para saber a quantidade de resina que iria. E 49 minutos. 49 minutos, né? Então, mais ou menos seria isso que a gente
utilizaria, né? Sem suporte nenhum. Vamos então colocar ele na posição que seria para imprimir. Vou girar ele aqui então, ó, mais ou menos eu acho que seria essa posição. Eu vou melhorar um pouquinho a angulação. Vou imprimir mais ou menos ele nessa. Acho que nessa angulação já fica legal. E aí a gente vai lá na aba de suportes e vai colocar automaticamente suportes. Eu até acho que a gente precisa subir um pouquinho, vamos voltar lá. É ruim a gente deixar muito próximo porque os suportes às vezes podem fazer essa partezinha aqui colar. Vamos subir um pouquinho. Aqui mais ou menos aqui fica legal. E eu gosto de utilizar suportes médios aqui. Ou poderíamos utilizar até suportes leves, que essa peça ela é bem levinha, então você poderia usar suportes leves. Mas eu gosto de utilizar suportes médios para que a gente não tenha nenhum risco de ter erro na hora de imprimir. E eu vou colocar como auto suporte aqui. Então a gente vê aqui que vai ter bastante suporte, então bastante suporte, não tem uma necessidade tão grande, mas o software ele já gera automaticamente esses suportes que a gente no dia a dia acaba colocando. Mas vamos voltar aqui e pensar e fatiar e ver quanto que a gente tem de volume de resina. Então aqui, ó, vamos voltar para os nossos notes, então no guia, auto suporte, então em torno de 7,9 ml, então já é bastante gasto de material, 7,9 ml, e o tempo mais ou menos em torno de 1 hora e 9 minutos. 1 hora e 9 minutos, mais ou menos assim. Então a gente vê que a gente gastou bastante resina para isso. Vamos voltar e ir na aba de fatiamento aqui, tirar esses suportes, e vamos colocar então, fazer uma detecção dessa área aqui e ver onde são as áreas mais um problema que a gente pode ter na hora de imprimir. Então vai colocando suportes, eu vou colocando nessas áreas todas que o nosso software nos mostrou aqui para que a gente possa então recalcular a quantidade de resina que vai ser gasta. Bom, a gente vai vendo que na medida que a gente vai colocando suportes, vão diminuindo essas áreas aqui onde a gente pode ter algum problema. E a gente notou que a gente tem muito menos suporte do que a gente teria se a gente colocasse automaticamente. Por quê? Porque nessas áreas, como a gente tem essa angulação, né, que a gente já falou, até 70 graus que a gente pode contar que uma camada vai colocando em cima da outra, então é bem interessante que a gente não precisa colocar suportes em várias áreas que para nós aparecem laranja, mas a partir disso a gente consegue colocar menos suporte, e se a gente voltar para nossa aba de fatiamento, a gente vai ver que a quantidade de resina, eu vou voltar aqui com meus notes, então a gente tem 5,8 ml, 5,8 ml, e o tempo mais ou menos de 1 hora e 9, então mais ou menos o mesmo tempo que a gente iria utilizar, 1 hora e 9 minutos. Então aqui também em cima, 1 hora e 9, né? Mais ou menos o mesmo tempo que a gente tem para poder imprimir o nosso guia. Então, porque a gente sabe que, independente da quantidade de material que a gente utilizaria, como a gente imprime por camadas, não muda muito o tempo. Então, a gente consegue otimizar isso, diminuindo bastante de 7,9 para 5,8 ml de resina, o que é uma economia bem grande a longo prazo. Entendendo esses conceitos que a gente falou durante esses 2 vídeos aqui, a gente consegue fazer com que as nossas impressões saiam tranquilamente. Então eu tenho certeza que a impressão sai muito tranquilamente desse guia, e utilizando muito menos suporte, economizando resina, o que é muito interessante a longo prazo. E aí, pessoal, o que acharam? Dá para a gente economizar bastante material e otimizar a questão do nosso tempo de impressão, entendendo de todos esses conceitos que a gente falou nesses 2 últimos vídeos. É importante que cada conceito desse seja bem entendido, para que a gente não faça isso sempre automaticamente, porque isso vai gerar um aumento de custo a longo prazo para o nosso fluxo do dia a dia. Se a gente pensar em grandes volumes de impressão, isso vai ter diferença para a nossa economia a longo prazo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, comente, compartilhe. É bem importante que você faça isso para que a gente possa trazer sempre, cada vez mais conteúdos como esse para você. Até mais!